Graças a Deus, funcionando. Amém. Obrigado. Jesus amado. Amém. Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia antes de sentar. Abra a sua Bíblia, por favor. Livro de Evangelho de João. Evangelho de João. Idade é um problema. Evangelho de João, capítulo 18. Se você puder abrir a sua Bíblia, é bom demais. Jesus, amém, aleluia. Hoje eu trouxe meu celular, quero abrir a Bíblia nele, porque a versão é a versão que eu gosto dela. E eu vou abrir aqui. Estou ficando chique, gente. Estou ficando chique. Vocês pensam que não, hein? Versículo 37, 18, 37 de João. Amém? Então, você é rei? Disse Pilatos. Jesus respondeu: tu dizes que sou rei. De fato, para esta razão nasci e para isso vim ao mundo, para testificar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Que é a verdade? Perguntou Pilatos. Ele disse isso e saiu novamente para onde estavam os judeus e disse: não acho nele motivo algum de acusação. Contudo, segundo o costume de vocês, devo libertar um prisioneiro por ocasião da Páscoa. Querem que eu solte o rei dos judeus? Eles em resposta gritaram: não, ele não, queremos Barrabás. Ora, Barrabás era um bandido. Amém? Pai, em nome de Jesus, a sua palavra foi lida e ministra no nosso coração, Pai, como o Senhor ministrou o meu, ministra ao coração de todos aqui, que essa palavra não somente seja de entendimento, mas seja de prática, que essa meditação resulte numa mudança de vida de cada um que está aqui, daqueles que estão ouvindo pela live. Pai, transforma vidas, Pai, em nome de Jesus. Amém? Você pode sentar? Quero agradecer o pessoal do louvor. Eu fico, cada vez que eu entro aqui, eu fico esperando um sinal, sabe? O sinal sempre vem do louvor, né? Ou é através de uma música, e hoje eu comecei a ver o som da bateria de uma maneira diferente, sabe? Um troço nítido, um troço legal. Eu falei, bom demais, vai dar certo. Bom demais. Nós tivemos, sexta-feira, nós tivemos no batismo. Se você não teve oportunidade de participar do batismo, foi triste para você que não foi. Para nós foi excelente. Eu me lembrei do meu batismo. Eu fui batizado aqui na comunidade El Shaddai, do mesmo jeitinho que você foi. E estou até aqui, até hoje, teimando, mas estou. Amém? E um dia assim como eu estou aqui no púlpito, você também pode vir participar, né? Basta um crescimento. E o meu pai na fé, vocês sabem, foi o Luciano, o Benedito Luciano e a Júlia. E uma das coisas que eu mais tinha raiva no Luciano é que ele entendia horrores de Bíblia, eu não entendia nada. E essa coisa não mudou, são 30 anos de conversão, não mudou nada. Ele continua entendendo tudo, eu continuo entendendo nada. Mas depois que eu me conformei que eu não ia chegar ao nível do Luciano, eu comecei a entrar para outra vereda na Bíblia. Cada um tem o seu jeito de ler a Bíblia. Eu comecei a pegar aqueles pontos de difíceis compreensão.
Bíblia tem muito. Por isso que a Bíblia é um livro de fé, né? Não é um livro de entendimento, é um livro de fé. Bem, mês passado eu falei aqui sobre que Jesus entrou no tanque lá de Betesda e curou um cara só. Tinha dezenas de milhares lá. Ele curou um, mas por quê? Né? E eu quero trazer nessa manhã de hoje essa ministração sobre Cristo e Barrabás. Amém? Procura aí caminhar comigo para você chegar lá. Barrabás, o nome dele em hebraico é Bar-Abas. Bar é de filho, Bar-Timeu, filho de Timeu. Bar-Abas, Barrabás, né? Que é filho do pai. Achei isso interessante demais, gente. Ele nasceu na cidade de Yafo. Yafo é um porto do lado ali da atual Tel Aviv. Tel Aviv fica aqui e Yafo fica aqui. Ele mantém a cidade antiga do mesmo jeito que era. Ele foi contemporâneo de Jesus. E ele é citado nesse texto aqui, pelo episódio do julgamento de Pilatos. Muito provavelmente ele pertencia a um partido político judeu denominado Zelote. Eles lutavam contra a denominação romana. E se você vê as táticas de guerrilhas que eles usavam para minar as legiões romanas, eles, como aquele cara que bate foge, mais ou menos assim que eles agiam. E ele foi preso num ataque a um grupo de soldados lá em Romano, na cidade de Cafarnaum. Ele foi preso, provavelmente porque um dos soldados morreu. Está lá em Marcos capítulo 15, versículo 7, diz o seguinte: e havia um chamado Barrabás, que foi preso com outros amotinadores, tinha num motim cometido uma morte. Então, Barrabás estava preso. E segundo o que nós lemos no texto, Jesus, e se você vê nos outros 3 evangelhos também, Jesus ele foi levado, acusado pelos sacerdotes, pelo Sinédrio, lá o Caifás, a Imás, a turma toda lá. Ele foi acusado e levado perante Pôncio Pilatos, porque o judeu na época ele não podia exercer julgamento, principalmente o julgamento de morte sobre uma pessoa. E ele foi lá acusado, e Pilatos, a Bíblia fala que depois de feito todas as averiguações necessárias, e o romano nessa época ele era muito cuidadoso no julgamento, ele não viu coisa alguma, ele não viu erro algum, ele não viu motivo nenhum para condenação, mas a multidão, perante o julgamento, ela gritava, ela vociferava, ela estrangulava, ela gritava: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. E eu acho bonito que Pilatos ele usa de alguns artifícios antes, porque ele se sentia mal em condenar Jesus, em matar Jesus. Então ele manda flagelar Jesus. Ele fala bem assim: deita o rei nele. E depois ele traz Jesus para exibi-lo todo ensanguentado, acreditando que com isso a multidão se comoveria. Foi um episódio conhecido como Etiomo, que significa eis o homem. Mas não convenceu. A multidão começou a gritar, pressionado. Ele tenta um último recurso.
ele fala bem assim, traga o condenado à morte, traga o ladrão, traga Barrabás, e valendo-se de uma tradição judaica, ele concede à multidão presente o direito de libertar um e o outro morrer. Você veja que ele parte, ele manda flagelar, ele exibe, ele tenta convencer a multidão, não dá, ele usa de uma tradição judaica, e o povo manifestou-se pela libertação de Barrabás. Eu fiquei imaginando a cena. Era a ocasião da Páscoa, uma das festas solenes do judeu. Todo mundo, toda a nação israelense deveria estar lá. Você tem que analisar isso. Uma semana antes, Jesus é conduzido, ele é adentrado em Jerusalém aos gritos de Hosana ao Rei dos Reis. Aquela mesma multidão. Eu fiquei imaginando de uma outra multidão lá de Naim, uma cidade ali perto. E um dia Jesus vai até aquela cidade, vem sair numa multidão, ele cura, ele ressuscita, não é cura, ele ressuscita o filho de uma viúva. Muitos daqueles lá da multidão de Naim estavam lá. Pouquinho antes disso, ele multiplica pães e peixes, e uma multidão é alimentada, e aquela multidão estava lá. E eu continuo me perguntando: o que teria levado a multidão a escolher um criminoso matando o Filho de Deus? Já pensou nisso? Já pensou por que eles escolheram Barrabás? Eu queria, nessa manhã, que você se imaginasse no meio daquela multidão, mas não com o conhecimento que você tem hoje de Jesus. Eu queria que você se imaginasse naquela multidão como o conhecimento da época, que eles não tinham a visão de quem Jesus era como Filho de Deus, mas eles o conheciam como Jesus, o carpinteiro, filho do carpinteiro José, conheciam Maria, sua mãe, e conheciam seus irmãos. Está lá em João capítulo 6, 42. Eu queria que você se visse tomando parte daquela decisão, com o conhecimento da época. Você tem que voltar um pouquinho, assim, e quando você lê o livro de Jó, né, Jó tinha isso, Jó tinha milhares de camelos, milhares de gado, tinha filhos, tinha isso, e de repente ele perde tudo. Para nós analisarmos a situação de Jó é fácil demais, pô. Eu li o capítulo 42, velho. Eu sei que Jó ia ter o seu estado original dobrado. Ué, ô Jó, aguenta firme, amigão. Firme aí. Firme aí, que daqui a pouquinho, capítulo 42, você está na benção. Mas imagina a situação de Jó, sem saber do capítulo 42. É tipo assim: você vai no estádio de futebol, né? Teu time lá do outro estado vem jogar aqui. Você vai no estádio, entra no portão errado e entra lá na torcida do time adversário. Sai um gol do teu time. Você levanta: juiz ladrão! Saída sua, meu. Não, você ia tomar um cascudo. Essa é a situação da época daquela multidão. A multidão estava preparada já para julgar Jesus.
você levantaria e gritaria: liberta ele? Ou você gritaria: Pilatos, ladrão? Volta um pouquinho no tempo, vamos voltar um pouquinho antes. Jesus estava no auge do seu ministério. Jesus estava sendo reverenciado como rei, queriam transformá-lo como rei, daquela pessoa poderosa em obras, para um rei libertador da nação de Israel diante da opressão do romano. Eles queriam que ele entrasse em Jerusalém, em cima de um corcel árabe, à frente de um exército, e ele entra puxado em cima de um burrinho. Está no Evangelho de João, capítulo 6, Jesus joga um balde de água fria nesse entusiasmo todo. 6, 25 e 26. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram dos pães e ficaram satisfeitos. E Jesus continua o capítulo 6 todinho de João, dizendo das diferenças entre aquelas pessoas que querem seguir as bênçãos e aqueles que querem seguir o Senhor que abençoa. E Jesus começa dando pancada. Capítulo 6 inteiro de João é um balde de água fria em todas aquelas pessoas que criam que Jesus supriria as suas necessidades de alimentação, de comida, de libertação, de não pagar imposto. Não era isso que Jesus estava falando. E muitos daqueles que o seguiram chegaram à conclusão: 6,60, João 6,60. Duro é esta palavra, duro é essa conversa. E muitos decidiram ir embora, cuidar da sua própria vida. João 6,66. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo, a ponto de Jesus perguntar para os seus íntimos, os seus mais chegados, aquele grupinho menor de 12, e Jesus pergunta: e vocês? Capítulo 6,67. E vocês? Vocês também não querem ir? Eu gosto muito de fazer ilustração matemática. E apenas a título de ilustração matemática, não estou contextualizando o tempo do que aconteceu e o que não aconteceu, ok? Mas lá em 1 Coríntios 15, 6, diz o seguinte: depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. E no derramamento do Pentecostes, lá em Atos capítulo 1, diz o seguinte, que no cenáculo haviam 120 pessoas. Naquele dia Pedro levantou-se entre os irmãos um grupo de cerca de 120 pessoas. Eu fiquei imaginando, ele tinha 500 caras, aos quais ele apareceu e falou assim: oh, você lembra do que eu falei que eu ia ressuscitar? Olha eu aqui, ó. Mas no cenáculo só permaneceram, quando viram que Jesus morreu, 380, vai embora, com 120. E eu fiquei imaginando alguma daqueles 380 ex-discípulos que abandonaram Jesus, caminhando em direção ao pretório, porque Jesus ia ser julgado lá. Eu fiquei imaginando o que eles estavam pensando, eu fiquei imaginando qual que seria a atitude deles, qual que seria
a escolha deles. Eu vou voltar na pergunta de novo. Por que a multidão escolheu Barrabás? E o que Barrabás tem a ver com as nossas escolhas atuais? Depois de muito pensar, depois de muito estudar, depois de muito ponderar, eu cheguei à conclusão que escolher Barrabás, os judeus estavam optando pelo conforto do comodismo, pois Jesus seria uma escolha que incomodaria muito as pessoas. Barrabás roubava para conseguir dinheiro. Então ele não faria nenhuma pergunta sobre como você faz para ganhar o seu. Ele não se importaria se você honra a Deus com o seu estilo de vida ou não. Para ele, você poderia até ter outros deuses, ser cristão, mas também seguir outras religiões. Afinal, para ele, todos os caminhos levam a Deus. E no final, para tudo se dá um jeito. Se você perguntasse a Barrabás o que fazer para alcançar a salvação, ele jamais questionaria se você crê ou não em Jesus, se obedece ou não à palavra de Deus, se tem renunciado ao pecado e buscando uma vida de santidade. Não existe isso no dicionário de Barrabás. Ele também não incomodaria ninguém dizendo que é preciso amar, que é preciso perdoar, que é preciso orar por aquela pessoa que não gosta de você, por aquela pessoa que não te suporta e que deseja o seu mal. Barrabás não pediria para você tomar a sua cruz e segui-lo. Afinal, para ele, sofrimento é algo impensável. Pois o importante é buscar satisfação pessoal, mesmo que seja através do pecado do outro, mesmo que seja através do sacrifício do outro. Barrabás não pediria para você caminhar uma milha a mais, passando fome, frio, sede, porque você já tinha dado de beber a quem estava precisando, socorrido a quem estava à beira do caminho e dado sua capa para o necessitado, lá atrás. Barrabás é mais ou menos assim: cada um por si, Deus por todos. Barrabás certamente te ensinaria que subtrair a vida de alguém, como ele fez lá em Cafarnaum, é muito mais fácil que doá-la, como fez Jesus na cruz do Calvário. Gritando por Barrabás, você não teria necessidade de afastar das coisas mundanas, do que satisfaz a carne, a vaidade e a vida. Em Jesus é necessário passar pela porta estreita, é necessário caminhar um caminho difícil e estreito, caminho da santificação. Optando por Barrabás, você revidaria o tapa, em vez de oferecer o outro lado da face. Optando por Barrabás é optar pela vida nesse mundo, viver satisfazendo a carne, satisfazendo a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida por 80 anos, mais ou menos, diz o Salmo 91, Salmo 90, Salmo 91.
sistema assim de sem enfado nem canseiro. Optar por Jesus é chorar com os que choram, na maioria do tempo. É construir ponte que une, derrubar muralhas que separam. Isso dá muito trabalho e pouco retorno, não dá ibope. Queria concluir fazendo uma colocação assim. Não dá para entender um pouco mais sobre a decisão daquela multidão? É a mesma escolha que muitos fazem hoje. Experimenta evangelizar. Experimenta ir lá fora e tentar pregar Jesus ou através de uma live. Veja quanto é que quer. Não, mas espera aí. Vou fazer uma pergunta pessoal para você e para mim. Quantas vezes eu e você estivemos diante da mesma pergunta: Cristo ou Barrabás? Vida eterna, futura, ou vida agora, prazerosa? Deus ou Mamon? E por vezes nós acabamos fazendo a mesma escolha que aquela multidão fez. Nós escolhemos aquela que nos convém, a que nos dá maior conforto. Mas vamos combinar uma coisa, para o nosso próprio bem e não para o nosso conforto? Da próxima vez que nós estivermos diante da mesma pergunta, vamos pensar um pouco mais. Afinal, a escolha mais cômoda pode não ser a melhor escolha. Amém? Vamos orar um pouquinho? Você pode ficar em pé para a gente orar? Oh Jesus, Pai, queremos te agradecer, sua palavra lida, sua palavra ministrada, que ela faça bem para os nossos relacionamentos, que ela dirija as nossas escolhas, que ela nos torne mais cuidadosos, que ela nos abençoe, que ela nos faça diferente, para que nós possamos fazer a diferença na vida de um monte de gente que ainda tem seus enganos através das escolhas. Em nome de Jesus. Amém?